Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. O assunto da nossa aula de hoje será Contos e Elementos da Narrativa, leitura e análise do conto Tempo de Aprender, de Daniel Munduruku. Então, primeiro, eu vou passar para vocês os conceitos de conto e elementos da narrativa, e logo após, nós iremos aplicar esses conceitos na leitura e na análise de um conto. Esse conto é um conto indígena do autor Daniel Munduruku. E a terceira parte da aula será questionamentos, para que podemos aplicar os conceitos de maneira mais eficaz, para que vocês consigam entender. Então, desde já, eu peço que vocês prestem bastante atenção na aula, para que vocês possam responder aos questionamentos no final da aula. Primeiro momento, eu irei me apresentar para vocês. Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante do curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas. Estou no quarto semestre e eu sou estudante do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, no campus 14, Conceição do Coité. E este será o nosso roteiro de aula. A apresentação da professora, que foi o que eu fiz agora, me apresentei para vocês. E depois nós iremos ver o que é um conto, o que é uma narrativa, elementos da narrativa, quais são os elementos da narrativa, quem é Daniel Munduruku, leitura do conto Tempo de Aprender, análise literária do conto Tempo de Aprender e análise de interpretação textual sobre o conto. No sétimo momento e no oitavo momento, nós iremos responder questionamentos. Vocês irão responder, e aí eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder sozinhos, e logo após eu trago as respostas. E as referências utilizadas na aula. É um conto. O conto é um texto curto desenvolvido por meio de um enredo no qual o narrador conta a história. Então, para ser um conto, é necessário que tenha uma voz contando a história. O conto é como se fosse uma fotografia, um registro de um momento. E um exemplo disso é quando o fotógrafo tira uma foto, ele está tentando mostrar para o mundo aquele olhar que ele teve ao retirar aquele retrato, ao registrar aquele momento. E isso também acontece no conto. E nós descobrimos o que está sendo dito nas entrelinhas através da interpretação e da análise textual, que nós iremos fazer no final da aula. No conto, há poucos personagens e cenários porque é um texto curto. Como eu falei, ele é como se fosse uma fotografia, um registro de um momento. Por ser um registro de um momento, é um texto curto, como, o contrário do romance. O romance é um texto longo, que tem vários personagens, vários cenários, o desenvolvimento do texto é maior. Como o conto é um texto curto, ele não precisa ter um desenvolvimento muito grande e nem de muitos personagens, porque os personagens e o tempo no conto são delimitados. Nos contos, por serem textos curtos, o espaço e o tempo são demarcados, como eu falei anteriormente. O que é uma narrativa? A narração é o relato de um fato ou de um acontecimento. Sem os elementos da narrativa na sua estrutura, a narração não existe, porque sem eles não conseguimos contar uma história. E para ser uma narrativa, é necessário que tenha uma voz que conte a história. E essa voz nem sempre pode estar em primeira pessoa, ela pode estar em terceira pessoa. E também tem tipos de narrador que nós veremos a seguir. Elementos da narrativa. Para que o texto narrativo faça sentido e para que seja uma narrativa, é necessário que se tenha elementos, a saber, personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. E um exemplo de um texto não narrativo, um exemplo, um texto jornalístico. Um texto jornalístico não é uma narrativa, porque não tem uma voz contando a história. E algo que aconteceu de fato. Nos contos não precisa ser algo que aconteceu de fato, porque é um texto fictício. Então, por mais que tenha uma pontada de realidade ali, ali não está retratando o que aconteceu de fato.
Como eu falei, o conto é uma fotografia, é um registro de um momento, mas diferente do que seria uma fotografia, de fato, não está mostrando o que está ali na realidade, porque quando um conto está sendo produzido, ele passa pelo processo de criação e nesse processo de criação, ele passa pelo imaginário do autor. Um exemplo, quando você quer escrever um texto e nesse texto você cria personagens, você cria situações, mas você se inspira em algo que aconteceu de fato, mas o fato de você se inspirar naquilo não te obriga a seguir o que aconteceu realmente. Então isso é um texto fictício. E também é uma narrativa, porque terá um narrador contando a história, há uma voz que conta a história. E para identificar os elementos da narrativa, tem um macetezinho, que é o pente da narrativa. Macetezinho é mais fácil para que vocês consigam lembrar na hora da avaliação, na hora da prova, ou em qualquer outro momento que vocês precisem dessas, nomenclaturas, desses elementos, é só lembrar desse macete do pente, que vocês irão conseguir responder com facilidade. Quais são os elementos da narrativa? Personagens são aqueles que atuam no enredo, mas para ser um personagem, ele precisa interagir com o meio. Há 3 tipos de personagens. Então, há uma situação nos contos que é quando o personagem cita o nome de algum outro personagem, mas esse outro personagem que foi citado não interage na história. Então ele seria um personagem, Pro? Não, ele não seria um personagem, porque ele apenas foi citado. Agora, se ele interagisse com o personagem, ou então com os elementos do meio da narrativa, ele seria sim um outro personagem, mas como ele não interagiu, ele não é um personagem, ele foi apenas citado. Então é importante que vocês também fiquem ligados a esses momentos em que os personagens citam nomes de outros personagens, mas que esses outros personagens não interagem na história. Então, no conto nós temos o protagonista, que é o personagem mais importante da história, ou seja, o personagem principal. O protagonista, ele vai ser, aquele personagem que sem ele, o conto perderia todo o sentido, porque ele está ali no centro da narrativa. As coisas que acontecem estão direcionadas a ele e vão influenciar ele de alguma maneira. E também temos o antagonista. O antagonista é a oposição do protagonista. Então, o antagonista vai ser aquele personagem que, também é importante na história, mas que ele é a oposição do protagonista. Ele pode ser comparado com um anti-herói, mas nem sempre ele vai ter atitudes maldosas. Ele pode ser aquele personagem, por exemplo, que vai causar o conflito, que vai de alguma forma influenciar para que o conflito aconteça e para que o personagem resolva esse conflito, o personagem protagonista resolva esse conflito. E nós temos também os personagens secundários ou coadjuvantes, que são aqueles que não têm muito destaque na história, mas que são necessários para que o enredo se desenvolva. Então, por mais que eles não tenham muito destaque na história, eles são importantes para que o enredo se desenvolva, porque eles vão contribuir com o protagonista. Nós temos o enredo, que é a sequência de fatos que acontece na história. No enredo, a introdução, o conflito, o clímax e o desfecho. E essa é a estrutura do conto, essas são as partes do conto. A introdução, que é como a história começa, o que acontece para ela começar. E logo após a introdução, tem o conflito, que é o problema e o desafio que vai ser superado na história. Como eu falei, o conto é um texto curto, então ele tem uma estrutura que precisa ser seguida. E essa estrutura, os elementos estão interligados um ao outro, porque um texto precisa ter coerência e coesão textual. E essa coerência e coesão textual no conto também está na sua estrutura. Então, após a introdução, há o conflito. O autor já apresenta
qual desafio será superado pelo protagonista. E o clímax, que é o momento em que os desafios e os conflitos são superados, é o momento do ápice da história. É aquele momento em que você está lendo e você fica: "Meu Deus, o que vai acontecer agora?". Esse é o clímax. Ele é a parte mais importante do conto, a parte que chama mais atenção. E depois do clímax, há o desfecho, que é como a história termina. Tem o narrador, que é aquele que utiliza a voz para contar a história. Como eu falei, para ser uma narrativa é necessário que tenha uma voz que conte a história. O narrador pode ser um personagem, que é quando é narrado em primeira pessoa, por exemplo, quando o narrador fala, "Eu acordei de manhã, eu fiz isso, eu fiz aquilo", ele está sempre falando "eu", e está sempre em primeira pessoa. Ou então quando não tem o eu determinado, no conto começa com "jantei", "fiz tal coisa", então tá sempre na primeira pessoa. E tem também o narrador observador, que é quando é narrado em terceira pessoa, e ele conta a partir do que ele observa na história. Isso é o que vai diferenciar do narrador onisciente, que também é narrado em terceira pessoa, mas além de contar aquilo que é observado na história, ele também sabe o que o personagem sente ou pensa. Por exemplo, o narrador observador vai falar: "Ah, eles terminaram de jogar bola". Mas o narrador onisciente, ele vai falar: "Eles terminaram de jogar bola e se passava pela cabeça deles o que é que nós vamos brincar agora?", entendeu? Então o narrador onisciente sabe o que os personagens estão pensando e o que estão sentindo. Isso é o que vai diferenciar do narrador observador. Tempo é o período e a forma em como a história se passa. O tempo da narrativa pode ser cronológico, quando há uma sequência de fatos de forma linear, e psicológico, quando não há uma linearidade no tempo. O personagem vai para o passado e volta para o presente conforme as suas memórias e não segue a ordem natural dos acontecimentos. Então, o tempo cronológico segue a ordem natural dos acontecimentos. Ele é linear. As coisas vão se desenvolvendo uma ordem lógica. E o psicológico é diferente, porque quando o tempo é psicológico, é porque a narrativa está centrada para as memórias do personagem. E essas memórias, o personagem voltar para o presente, vai ir para o presente e voltar para o passado a todo momento, porque ele vai conforme as lembranças. Conforme as lembranças vão surgindo na cabeça dele, ele vai falando. Então, por isso que é um tempo psicológico. O espaço é o local em que a história se passa e se desenvolve. O espaço psicológico, quando o narrador não deixa explícito o que se passa na história, mas revisita suas memórias. Então, o espaço ele pode ser um local físico, como por exemplo, uma casa, em algum cômodo da casa, porque como eu falei, o conto é como uma fotografia, então pode ser em algum lugar específico. Então é algum lugar específico da casa, algum cômodo específico. E já quando o espaço é psicológico, é também quando o tempo está no psicológico, porque o personagem revisita suas memórias e não deixa o espaço explícito, mas também tem casos em que o tempo é psicológico, mas o personagem deixa explícito o local em que se passa a história.